Olá, povo de Deus, alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical, classe adultos da Pentecostal, mas uma lição desse segundo trimestre, lição número 4, Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Quero vos saudar com a paz de Cristo Jesus. Nós estamos pela manhã, não sei que hora você vai ouvir o vídeo, assistir. Você que é aluno, você que não veio para a aula. Shalom Yeshua, Boketov, Shalom Yeshua Lekulá. Boketov é bom dia, Shalom é paz, Yeshua é Jesus e Lekulá, todos. São palavras gregas, todos lhe saudando, usando o idioma, um dos idiomas que a Bíblia foi escrito, a saber o hebraico, que é do Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias. Tem o aramaico, mas só algumas porções de aramaico, mas quase 100% do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, é escrito no idioma hebraico, o idioma original. Vocês sabem qual é o nome do hebraico, no hebraico? Ivri. É Ivri. O nome de hebraico no hebraico é Ivri. Jesus é o pão da vida. Oramos. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, graças e rendemos. Bendizemos o teu nome. Somos dependentes do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, venha brilhantar esta aula mais uma vez, a lição de número 4. Abrir os entendimentos, o intelecto, dando uma mente, meu Deus, sabia, uma mente sábia, uma mente inteligente, uma mente blindada, uma mente produtiva, uma mente criativa. Nós te louvamos em nome de Jesus. Abençoa todos os membros do Ministério Pentecostal, todos os alunos das classes das crianças, juniores, a professora Ávila, os jovens, a classe jovem, a classe adulta. Abençoa os alunos do Serrote. Em nome de Jesus Cristo, eu sinto a subir de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Quem for ouvir esta oração, estiver em seu meio cabisbaixo, triste, meu Deus, que o Senhor, o Espírito Santo, venha erguer, levantar, animar essa pessoa, tirando todo o estresse, todo o mau humor, a ansiedade, a opressão, a depressão, meu Deus, a síndrome do pânico. Venha ali, toca no emocional dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Ela está aflita, meu Deus, está desesperada. Alivia em nome de Jesus, amém. Vamos para a lição. Leidiano vem aqui e lê o textual, que é apenas só um versículo, que está em João capítulo número 6 e versículo de número 48. A gente pode confundir com os livros, os escritores dos livros, não é nem os autores dos livros. É os escritores, porque o autor da Bíblia é Deus. O Espírito Santo inspirou esses 40 homens, em tempos e épocas diferentes, para escrever os 66 livros da Bíblia, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Né? Então, quando os livros dos escritores estão usando a abreviação, uma abreviada, então a gente não pode confundir Jó com João. Jó tem uma seta aguda no O. Amém? Vamos para o textual, Leidiano. Pode vir para cá e ver o textual. Lição 4. A Marininha vem ver a verdade prática. Ler a verdade prática. Salve todos os ouvintes nesta manhã, com a paz do Senhor. E o textual fala assim: eu sou o pão da vida, que está em João 6, 48.
minha lei, a verdade prática. A verdade prática. Bom dia a todos os ouvintes e a paz do Senhor Jesus. A verdade prática diz assim: Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Louvado seja Deus. A leitura em classe está em João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. A missionária está dizendo só o versículo 14 aqui, só o versículo 1 mesmo. A leitura em classe está na revista. E a gente dá rapidamente, velozmente, desenrolar, desmembrar desta aula. Pode ir para cá. O versículo 1 do capítulo 6 da leitura de classe. Fazer o desmembramento desta aula. Pode ir para cá, o versículo 1 está na leitura de classe. Só esse versículo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus a todos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o da Tiberias, né? O nome é esse? Amém. Leitura em classe, versículo 2. A grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Perceba aqui que nós vamos encontrar aqui alguns tipos de multidão. Veja que a maioria dessa multidão, não é a minoria, a maioria dessa multidão o seguia por quê? Pelos sinais, as maravilhas que ele fazia. Perceba que o versículo 2 termina sobre que operava sobre os enfermos. Né? Era dificilmente alguém chegar até Jesus e sair do mesmo jeito, só se houvesse incredulidade. Né? O versículo 3 diz assim: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus gostava de subir montes. Jesus gostava de montes. Né? Aí alguns críticos de hoje, os céticos, dizem: não é que essa besteira de subir monte, de ir para monte, né? Monte é um refúgio. É o refúgio do cristão, o refúgio do crente. O monte pode ser em qualquer lugar que você esteja sós com Deus. Você quer ter um particular com Deus, né? Versículo número 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Tinham os apóstolos, os discípulos, sabe que foram 12, segundo a Jesus por dele. A gente vai ver Mateus, o próprio João, Bartolomeu, né? Porque justamente Pedro, porque justamente Filipe. Na lição eu explico porque justamente Filipe. E tem os outros. Porque Jesus procura, faz essa pergunta a Filipe. Versículo 6. Mas dizia isso para os experimentar. Jesus nos experimenta. Jesus nos testa. Deus nos testa. Deus não tenta ninguém, ele testa. Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Pastor, mas Jesus não é Deus? Isso. E Deus não é Jesus? Sim. Mas ele foi tentado no deserto. O meu irmão de Jesus, Tiago, na sua epístola, ele vai dizer que em Deus não há variações de dúvidas. E nele tenta, ele é tentado. Está em Tiago, capítulo 1, os versículos de Tiago. Você tem o versículo aqui para que eu não erre a citação, para não errar a citação do versículo. Mas está no capítulo 1, da primeira epístola, na epístola de Tiago. Capítulo 1, os versículos você vai encontrar. Nós sabemos que Jesus tinha duas identidades, duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não era 150% homem, 150% Deus, como diz o estoicismo. Né?
De maneira alguma. Ele era 100% homem, 100% Deus. O que foi tentado ali foi a parte humana de Jesus. Muitos dizem assim, se Jesus é Deus e Deus é Jesus, e Deus morre e morreu na cruz, quem morreu foi Jesus humano. É mais fácil de explicar. Jesus queria o quê? Fazer com eles espelho, né? Tá. Deus não tenta ninguém, mas ele testa. Deus prova. Porque ele provou Abraão, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo número 22. Isaac nasce de um milagre, porque Sara era estéril. Ali foi um milagre, nós vamos falar de milagre aqui na quarta lição. Né? Foi um milagre. Era o único filho de Abraão. Né? Ismael não era da promessa, foi uma precipitação de Sara e de Abraão. A Sara se precipitou e Abraão contribuiu para a precipitação. Então, em momentos de agonias, em momentos de desespero, de raiva, se nós formos apressar o negócio, tomar decisões e não cometer erros. Né? Certo? Então, aí, Isaac já tem o quê? Já era um adolescente, um jovem já. Adolescente é a fase de 13, 14 anos acima. Jovem é 15 anos a 17, tá por aí, parte feminina. E Deus pede ele em sacrifício, ó. Só que Deus não queria, Deus não aceita. Nós sabemos que Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus não é macumbeiro, Deus não é feiticeiro. Né? Não é para bruxar, para fazer bruxaria, feitiço, magia negra com seres humanos. Deus estava testando Abraão, provando Abraão. Então vamos lá. Para testarmos, né? Vamos lá, deixa eu parei aqui, Jesus. 4. Onde eu estava? Jesus subiu ao monte, falei sobre isso. E a Páscoa. Aí eu pulei alguns versículos aqui, não foi? Pulei alguns versículos. Vamos no parei mesmo. Então Jesus levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinda ter com ele, disse a Filipe: homem, compraremos pão para estes comerem, já falei. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que havia que fazer. Jesus havia que fazer. Jesus sabe o que fazer, ele sabe o que é necessário e o que é preciso. Para cada necessidade de cada ser humano que o busque, que se aumente aos seus pés. Certo? Então, ele sabe todas as coisas. Lembra de Ezequiel? Deus faz a pergunta: pode esses ossos reviver? Ezequiel, simbolizando ali o estado espiritual da nação de Israel. E hoje, nos dias de hoje, a gente não é Israel, não é igreja, porque a igreja é formada por 2 povos: judeus e gentios. Gentio é aquele que não é israelita e gentio é aquele que não é igreja. Então, o judeu e o gentio, que não é israelita, que não é igreja, quando aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, é a igreja. Deus trata com 3 povos, a escatologia trata com 3 povos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Não tem esse nome, nem judeu e nem grego. Grego é gentio, e nem a igreja de Deus. Então, a igreja de Deus trabalha com 3 povos. Então, Deus faz uma pergunta ao profeta Ezequiel. O estado não estava bem, era um deserto também, um vale, de ossos sequíssimos, ossos espalhados. E Deus faz uma pergunta a ele: pode esses ossos reviverem? Pode esses ossos reviverem? E foi a resposta do profeta: o Senhor sabe isso. E hoje, trazendo para os dias de hoje, fazendo a aplicação, quero que você entenda quanto para a gente adentrar na lição. Interpretação de um texto é uma coisa e a aplicação é outra. Aplicação, eu posso fazer a aplicação, uma revelação. Agora, a interpretação é outra coisa. Se eu interpreto errado, eu aplico errado. Se eu interpreto de forma coerente, eu vou aplicar de forma coerente. Certo? Então, hoje não é diferente. O estado espiritual das pessoas hoje não é diferente
do que a nação de Israel estava passando nesse período do profeta Ezequiel, que estava cativo na Babilônia, que estava nas margens do rio Quebar, onde ele teve foi levado em espírito a um vale de ossos secos. Então, o estado espiritual das pessoas hoje também não está muito bom. Né? Você pode prestar atenção no dia que você se converteu, desde o dia eu vou falar daqui. 13 anos que eu estou aqui, os que começaram, os que eu vejo, não são da mesma forma que eu os conheci e do que eu os vejo agora. No nível espiritual, a espiritualidade tem uma decaída muito grande. Eita, glória. Certo? Então vamos aqui rapidamente, velozmente. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, da mesma forma que eu cuido da minha vida material, da minha vida física, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Então veja aqui, versículo 7. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. Ele disse assim, para alimentar esse povo aí, o escritor ele faz um cálculo de 5 mil, mas de homens. Mas esses homens tinham mulheres, sim ou não? Sim. Esses homens tinham filhos dessas mulheres, sim ou não? Sim. Então o escritor aqui ele faz só um cálculo. Aí Filipe fez isso aqui, são 200 dinheiros para alimentar essa multidão. Ele estava preocupado com dinheiro. Que queria gastar, mas ele que isso aqui é forte, isso aqui é impactante. Mas dizia, Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Você viu que em situações você vê o cenário, não precisa ninguém falar, de dizer, você vê o cenário, você vê, não, eu estou vendo, e aos meus olhos, ao meu ver, a minha concepção, é impossível. Então veja que eram 5 mil homens, fora crianças e mulheres, que o escritor vai falar, ele faz o cálculo, mas isso aí vai chegar a 10 mil, 11 mil pessoas, aproximadamente. E aqui a moeda aqui é o denário. O denário é equivalente a um dia de serviço. Então aqui era 200 dias de serviço. Que é pesado o serviço braçal, sim ou não? Arrancar todo. Ixi. Demais. Horrível, né? Só uma lição aqui, Deus está falando poderosamente, não é? Verdade. Só na leitura em classe. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Qual é o tipo da lição? Jesus, o pão da vida. Jesus disse que eu sou o pão da vida. E o que é isso, pão da vida? Porque eu sou o pão da vida. Por quê? Porque ele é provisão definitiva. Eita, glória a Deus. A multidão estava ali, mas acabamos nos versículos anteriores, por causa dos sinais que ele fazia e das pessoas enfermas que chegavam até ele e eram curadas. Então Jesus, quando Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, ele está dizendo assim, vocês vieram para aqui para comer o pão. Esse pão que vocês vão comer aí, vocês vão passar mais ou menos 2 horas, 3 horas, vocês vão sentir fome. Porque quando a gente almoça, a gente vai sentir fome, né? Vai ter que vir achando um lanche, uma merenda, um linguajar nordestino. Não é assim? É foda, né? Meu Deus. Então já eu sou o pão da vida, está dizendo o quê? Eu sou a provisão definitiva. Oh, glória a Deus. Deus não é Deus de previsão. Ele é um Deus de quê? Provisão. Deus não é um Deus de previsão. Ele é um Deus de quê? Provisão. Eita glória. Depois vai para seu vizinho assim e tem provisão de Deus para você. Tem provisão. Você que está me assistindo aí, está me apertado, meio sufocado, difícil, contas, não é isso? Conta disso, conta daquilo,
que lhe preocupa, né? Traz dor de cabeça, deixa você estressado, mal-humorado. Eu tenho uma palavra para você. Tem provisão de Deus para você. Nesse deserto. Aí, gente, vamos dar continuidade. Vamos falar sobre esse jovem. Ninguém me prega sobre esse jovem. Eu prego sobre a milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas não fala desse menino ou desse jovem. Já é um tema para você colocar aí na sua grade de mensagem, né? Não sei, nunca não vi não. Você já viu na internet? Nunca vi não. Pregando só sobre esse jovem, não. Você já viu? Não. Isso aqui é coisa do céu, né? Bora lá? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, o que é isso para tantos? André disse, o que é isso? O que é 5 pães? O que é 2 peixes? 2 peixes para essa multidão? Querido, quem está, Jesus estando perto, e a gente estando perto dele, o milagre da multiplicação, ele é gerado. Glória. Desse jeito, Deus. É forte isso aqui, viu? Só quer dar vontade para pregar aqui, ó. Só mesmo isso aqui. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Jesus gosta de organização. Ele pode falar, não, ele para frente que ele mandou organizar de 50 em 50. Jesus gosta de organização. É verdade. Deus é um Deus organizado. Glória a Deus. Deus não é um Deus desorganizado. Da mesma forma que o império de Satanás não tem rei. Satanás é império. Do jeito que o império das trevas, né, ele fala assim, numa das suas cartas, sabe, em Colossenses e tantas outras, que fala sobre o império das trevas. No inferno, o diabo e os demônios são organizados. Então, Jesus é um Deus organizado. Você é uma pessoa organizada? Você é uma pessoa organizada? Ou você é uma pessoa desorganizada? Deixa tudo no chão, joga tudo no chão, deixa espalhado. Como é que você é? Então, Deus é um Deus de organização. Vamos lá. E disse Jesus: mandar assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Talvez o escritor faz o quadro. E 5.000 é massa transória, né? Humano. Né? Então, só na leitura de classe, pessoal. Segura aí. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, pelo que estavam assentados igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, que essa palavra saciado, eles estavam aqui, lá no livro do profeta Ageu, um dos profetas menores, ele diz que o povo comia e não se saciava. Mas aqui, esse povo aqui, eles comeram e saciaram. Então quer dizer, que encheram o bucho. Não, em outras palavras, matou a fome. Meu Deus, que é isso, Jesus? O glória é o nome de Jesus. Saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Então, desperdício é pecado. Você tem que botar a comida que você comeu. Desperdício é pecado. É interessante que esse milagre da multiplicação, ele é um dos milagres de tantos e tantos que foram feitos. Importantíssimo. Importantíssimo. É tanto que os 4 livros, por 2 apóstolos e 2 evangelistas, acerca de um só evangelho de Jesus,
esse evangelho, como chama, de Mateus, de Marcos e Lucas, são sinónimos, porque eles são parecidos, semelhantes. Então, os 4 livros acerca do evangelho de Jesus, você vai encontrar esses 4 milagres, cada um dando uma narrativa, narrando esse milagre extraordinário. Né? E por que esse milagre é diferente de todos os milagres? Já estou dentro da lição já. Porque ele foi um milagre público, ele não foi dentro do templo, foi longe dos religiosos. Glória a Deus. Primeiro. Segundo, aprender desse milagre, algumas lições sobre esse milagre. Primeiro, porque ele foi um milagre público, não foi dentro do templo, foi fora, na relva, no deserto. Deserto porque foi fora da cidade, não foi assim totalmente dentro de onde, das possibilidades que Jesus estava lá na Galileia. Certo? E segundo, é que esse milagre aqui não só foi para uma pessoa, para 2 pessoas, ou para 10, ou para 10. Por que eu falo assim? Porque Jesus colocou 10 leprosos de uma vez. Esse milagre aqui, gente, foi quase 5.000 pessoas. Mas, na lógica, que não é fugindo que a Bíblia está nos ensinando aqui, nos mostrando, escrito, né? Não é que a Bíblia diz, é melhor, o mais correto dizer está escrito. Não é porque a Bíblia diz, não, está escrito na Bíblia. Quando Jesus venceu o diabo no deserto, o diabo disse, se tu és filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães? Ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó, ele está escrito, ele disse assim, a Bíblia diz, ou o oráculo diz, ou a Escritura diz, ele disse, está escrito. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Quem está se alimentando da palavra nessa Glória a Deus. Então, desperdício é pecado. Sabe qual é o significado do filho próprio? Desperdício. Ele desperdiçou tudo, pegou a herança, pediu a herança, não existe herança, a pessoa, os pais vivos, não existe. Ele pegou e gastou tudo que tinha. Então, ele desperdiçou. Né? Então, o significado do filho próprio é aquele que desperdiça. Tá? Você já aprendeu aqui, ó. Tá vendo aí? Está vindo tudo natural aqui, gente. Glória a Deus. Graças a Deus. Sim, ainda vamos terminar aqui, mas não se deter muito aqui. Aqui eu vou dar uma instrução sobre isso aqui para vocês. Vocês já escreveram aí. Que versículo eu estou mesmo? Agora. É o 14. Agora o 14 do livro. Vamos nós 4, nós que estamos aqui. Do 3, lê o versículo 14 aí. Bora lá. 1, 2, 3. Vem, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito. Diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Glória a Deus. A introdução: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. É diferente de hoje. Hoje você tem tempo para tudo, mas menos para Deus. Né? Até se a palavra se estender um pouquinho, fica todo mundo olhando para nós, olhando pelo outro, tem gente que já se levanta. Aí você quer ser abençoado, né? Você não se incomoda com as coisas que você faz, não é você mesmo aí. Exatamente. Você mesmo aí está me assistindo aí, vai me ver, vai me assistir no meu canal do YouTube aí. Faz 300 inscritos. Né? Você dá atenção, não se incomoda com as coisas do mundo. Né? Pode passar o tempo que passar, as horas que passar, você não está nem aí. Agora, quando é para as coisas de Deus, você se incomoda, você fica inquieto, você fica perturbado. É o nome de Jesus.
Tá fumando ele? Tá. Parou não, né? Que esse bicho para. Quem tá pegando? Mas na verdade, as pessoas têm tempo para tudo. Até para os cultos é difícil. Chega atrasado. Pessoa que chega atrasada quer sair cedo do culto. Né? Quando a palavra passa do horário que é, você pode olhar que é uma inquietação na igreja, a desconcentração cai por terra. Ó, e no mundo? Não está nem aí. Ó. E no celular, ele não vai para cá. Não é Osiel Gomes, não. A minha escola bíblica é bem clara. A minha escola bíblica não é copiada por os professores da EBD que tem seus canais e tal. Não é. Isso aqui é uma coisa minha. Porque se eu vir trazer o que eles trazem lá, é diferente. Muita gente diz assim, ó. Não precisa ir para a escola bíblica, não. Se eu quiser assistir a escola bíblica, eu assisto. Você assiste mesmo. Pode botar lá. EBD 2025. Segundo trimestre, aí todas as lições lá. Só que minha aula é diferente. Entendeu? E você assistindo a aula deles lá, é bem assim, é. E se você não vir para cá, você é rebelde. Você não está cumprindo o que a palavra nos ensina, nos orienta, nos guia e nos direciona. Quem é o seu professor, o seu mestre, o seu líder, o seu mentor, né? Não é isso. Isso é para você aí que dá trabalho ao seu líder dos departamentos, certo? Bora lá. É porque a gente está só na introdução aqui, né? Isso não é verdade, gente? Sim, o que é que você passa tempo? Você passa tempo com o celular. E você não se incomoda. Eu já vi pessoas me dizer que tem filhos que passam 10 horas no celular. E não é só criança, não é só adolescente, jovem, não é adulto, idoso, é tudo. E para Deus você se incomoda. Para Deus é difícil. Para Deus é reclamando. Você não pode proferir, mas a sua mente fala. E como Deus é onisciente, Ele sonda o seu pensamento, o meu pensamento e os nossos pensamentos. Oh, glória. É o nome de Jesus. Não é desse jeito? Aí aqui, gente, por isso que vocês leem a lição em casa, né? Então o que? Não é tanto, ele notou que as pessoas, Jesus notou, estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. E como eu falei aqui anteriormente, comia ali, mas depois ia sentir fome. Jesus estava dizendo, eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo assim, eu sou a provisão definitiva. Né? A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita a necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual. Que só o pão da vida, quem é o pão da vida? É Jesus. Pode satisfazer plenamente. Eu vou apresentar aqui os tópicos com seus subtópicos e eu aqui o quadro que vocês estão liberados. Certo? Primeiro ponto, a palavra-chave, vida. O Eterno, o Clemente, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a majestade eterna. Né? Ele é o autor da vida. Foi Deus que deu a vida. Se Deus deu a vida, só Ele mesmo tem o direito de tirar a vida. Nem eu e você podemos tirar a nossa vida em causa de subsídios hoje. Pessoas que tiram a própria vida. Quem deu a vida foi Deus, quem tem o direito de tirar somente Ele. Então a palavra-chave é vida. Existem 3 tipos de vida. Quantos tipos de vida? 3 tipos de vida. Vida física, vida
espiritual e vida eterna. Como existem 3 tipos de morte, como existem 3 tipos de vida, existem também 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Dá para você pregar isso? Toca para pregar até as horas. Primeiro ponto, rapidamente, velozmente. Jesus, a multidão de milagres da multiplicação. Esse é o primeiro tópico, que tem 3 subtópicos. Quais são os 3 subtópicos? O primeiro subtópico é a multiplicação de pães e peixes. Olhe para cá, se você for temente, estiver dando atenção a Deus, tiver necessidade de Deus, dependência de Deus, 100% precisar de Deus, se prepare para você ser impactada com o milagre chamado multiplicação. Glória a Deus. O nome do teu milagre, nessa manhã, chama-se multiplicação. Glória. Milagre da multiplicação. Segundo subtópico, do tópico 1, o milagre. O milagre é esse. Dos pães, a multiplicação dos pães e dos peixes. Terceiro subtópico, qual é o interesse da multidão? Nós acabamos de ver numa introdução que o interesse dele era satisfazer a sua fome imediata, somente. A gente acabou de ver, né? Jesus, vindo isso, que ele estava focado apenas nas suas necessidades materiais, Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe o que você precisa, o que eu preciso. Ele sabe. Agora ele quer que você converse com ele. E você passa a dialogar com ele. Dê prioridade a ele, tenha um pouco de tempo com ele. É como Daniel. Daniel tomava conta de muitas províncias, mas Daniel tinha tempo de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. É como eu e você pode dizer que a gente não tem tempo. Né? Aí Daniel passou tempo com Deus. Quem passa tempo com Deus, Deus passa tempo também com quem passa com ele. Daniel passava tempo com Deus, aí Deus disse: você vai para a cobra, mas eu vou com você. Glória. Glória. É o nome de Jesus Cristo. Está pegando? Glória. Isso é forte demais. Jesus. Se passar 40 minutos, o povo não assiste, não. Sabe como é, né? Assiste não. 20 minutos já se incomoda? Nada. Tá aí. Não. Bora lá. Terceiro subtópico do tópico 1. Qual é o interesse da multidão? Já li. Ponto 2. Dá lição, só para você entender a 1. Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus desafia a fé dos discípulos. Deus está desafiando a sua fé. O seu desafio agora maior é a sua fé. Você tem muitos desafios, não é verdade? Muitos desafios você tem. A vida tem desafios nas áreas das nossas vidas. Mas o desafio que o Senhor está falando nos meus lábios, na minha boca, na minha língua, é da fé. Como está a sua fé? De 1 a 10, como você está a sua fé? Então, segundo ponto, Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. Jesus subiu ao monte. Como eu falei, Jesus gostava do monte, né? Aqui entra, gente, porque ele escolheu Filipe. De tantos apóstolos que tinha, porque ele escolheu Filipe. Tinha Pedro, tinha André, né? Tinha Bartolomeu, né? Tinha Tiago. Tem 2 Tiago apóstolos, né? Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Tem outro Tiago ainda, né? Tem 3 Tiago. Judas Iscariote, por que tem outra filha? Sabe por quê? Porque Filipe, se você for para João capítulo 1, versículo 43, Filipe era de Betsaida. Então Deus está dizendo assim, Deus está dizendo a Filipe: eu vou escolher você, porque eu quero ver como é que você me representa aqui na sua cidade. Como é que você me representa aqui na localidade que você reside. Você que sabe me fazer o relatório do que acontece aqui na cidade de Betsaida, onde você mora. Então, Jesus aproximadamente estava, Jesus escolheu ele. Como é que você me representa aqui? A pergunta é aqui no quebra-lá: como é que você representa o mestre? Qual é a sua representatividade do mestre? Aonde você está? Aonde você anda? Aonde você trabalha? Aonde você reside? Aonde você reside? Aonde você mora?
Qual é a sua representatividade? Você representa bem o mestre? Você representa bem a Jesus? Qual é a sua reputação? Qual é o seu testemunho? Perceba que Jesus aqui, eu estou dando a passagem bíblica, João capítulo 1, versículo 43, você vai ver. Né? Esse eu quero foi porque ele escolheu Filipe. Porque Filipe era morava lá, ele conhecia tudo. Não é falso aqui? Segundo subtópico do ponto 2. O desafio para os discípulos. O desafio para os discípulos. Já falei sobre isso. Vou só citar aqui para não ser extensivo. Terceiro subtópico do ponto 2. Uma lição de provisão. Desse pilar, da multiplicação de 5 pães, 2 pães, para quase 13 mil pessoas. O escritor calcula 5 mil, mas eu já dei que tinha esses 5 mil homens, tinha mulheres, tinha filhos. Então isso aqui é uma visão. Lembra que Elias cansado ficou debaixo do perezinho no deserto? Sombra no deserto, gente, difícil demais. tem, né? Tem. Então aquilo ali era uma provisão de Deus. E Deus deu comida a ele, o anjo veio e deu comida, deu pão, deu água, deu a caminhada do percurso que ele ia fazer, era de 40 dias ali. O alimento que Deus tem é incomparável. Então, desafio aqui dos discípulos. O subtópico 3 do ponto 2. Uma lição para a visão, né? Ponto 3. Jesus, o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Ponto 3. Primeiro subtópico. Qual é o real interesse da multidão? A gente já viu esse interesse da multidão, né? Já viu o interesse dessa multidão. Subtópico 2 do ponto 3. O pão do céu. Então, diz que Jesus é a provisão definitiva. Né? Até João vai citar que quando os fariseus Jesus que aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo, nem eu ressuscitarei no último dia. Os fariseus, né, questionavam Jesus, né? Porque os vossos pais comeram do maná no deserto, mas voltaram a sentir fome novamente. Eu sou a provisão definitiva. O alimento que você não vai morrer de fome, não vai sentir fome assim. A palavra maná significa o que é isso? Sabe quantos sabores tem o maná, velho? 70. O maná tem quantos sabores? 70 sabores. Aí aqui, encerrando aqui, o terceiro subtópico. O que é comer o pão? O que é comer o pão? A tradução aqui própria, escritor dessa lição, ele vai dizer: observamos uma mudança nas palavras de Jesus, ao passar do pão vivo que desceu do céu para o pão que deve, a minha carne, eu falei, tá vendo? Mais tarde o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão e da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz. Qual que é o significado? A sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes a salvação e a vida eterna. Agora vamos para cá, aqui. O que é milagre? O que é milagre? Existem 2 tipos de substantivos. Existem 2 tipos de substantivos para milagre. Primeiro é o grego, smel, seguido do latim, miracle, que vem do verbo mirado, traduzido em português aquilo que não se explica, aquilo que deixa as pessoas de queixo caído, aquilo que deixa as pessoas de boca aberta. Aí alguns vão dizer ainda que milagre, alguns traduzem milagre aquilo como não acontece todos os dias. Alguns, no sentido etimológico do significado dessa palavra milagre, no sentido etimológico, tem vários sentidos. Né? Aí alguns dizem
alguns traduz como aquilo que não acontece todos os dias. Milagre acontece todos os dias. Quer que eu prove? Quando amanheceu, vivo. Tá com o seu nariz aí, vocês. Fecha a boca e tá com o nariz. Vê se você aguenta 5 minutos. Fecha a boca, papai. Você aguenta 5 minutos? É um milagre. Milagre da vida. Isso é milagre. É um milagre que todo dia eu me acordar vivo. Isso é milagre. Aí, rapidamente, famosamente, vocês já copiaram aqui, né? Lições sobre a multiplicação dos pães. Eu tenho M, vai multiplicar a multiplicação para ficar melhor. Lições sobre a multiplicação dos pães e peixes. Primeira lição: teu deserto é um palco dos milagres de Jesus. Teu deserto é o palco dos milagres de Jesus. Deserto tem 2 temperaturas. Primeira, a temperatura chega a quase 50 graus. Estrala ou fica um ovo. E outra temperatura chega a quase graus abaixo do zero. Quente demais e frio demais. Isso é a espiritualidade do cristão. Uma vez está quente, bem fervoroso, outra vez está frio. Qual estado que está meio? Certo? Aí a gente botei aqui. Esse deserto não é para você morrer. Deserto significa várias circunstâncias da vida que você está enfrentando. Deserto no casamento, na vida conjugal, sentimental, familiar, financeira, emocionalmente, psicologicamente, né? Então, esse deserto ele vai, você sabe qual é o seu deserto. Esse deserto você não vai morrer. Glória a Deus, meu Senhor. O deserto é um processo na vida do cristão. Deus às vezes coloca a pessoa no deserto que é para lapidar ela. Lapidar. Você sabe que tem pessoas que não podem crescer, se elas tiverem qualquer coisinha, já ficam orgulhosas. Já sobe na nariz, já chega o peito. Esse aqui já é o última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Meu Deus! Glória a Deus. Dessa forma. Não é desse jeito? Então o deserto é um processo. Agora olha para mim. Só que o propósito é maior do que o processo. Glória a Deus. Aleluia. A segunda eu coloquei aqui, você já escreveu melhor, ó. Tá. 2. A bênção ou o abençoador? O abençoador. E as pessoas, essa multidão aqui, eles buscaram primeiro o quê? As bênçãos. Não o abençoador. E qual é o segredo? É o abençoador. Quando eu busco de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força, eu busco um abençoador. E as bênçãos não precisam correr atrás delas, são elas que correm atrás de mim. Meu Jesus. Né? Vou falar muito. Né? Antes de Jesus receber a adoração, ele recebe primeiro o adorador. Com certeza. Glória a Deus. 3. Aí eu vou ter as passagens bíblicas aqui, ó. João 6,26, eu mandei ver aqui. Que o nosso relacionamento não seja baseado em interesse. Muitas pessoas interessadas. Você só vale o que você quer. Só vale o que você quer. Que o nosso relacionamento não seja baseado em interesse. Não pelo que Deus faz, mas pelo que Ele é. 3. Lição, todo mundo vai dar na educação. Jesus não quer sair perto de você. Glória a Deus. Não, tu não entendeu não. Tu não entendeu não. Tá voando. Já está iluminado para ir para casa. O coração já está dizendo, está demorando, já passou do horário. Tu não entendeu não. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é para quem é pastor de Deus, tem amor. Jesus não quer sair perto de você. Por quê? Porque pelos discípulos, a multidão aqui despede logo, você está ficando tarde. E não dá para alimentar essas pessoas, não, que é muita gente. Senão eu quero eles aqui. Com certeza. Aleluia. Jesus não despediu a multidão, mas acolheu. Jesus te acolhe. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por
me acolhesse. Isso te acolhe. Às vezes, as circunstâncias desse deserto querem te afastar de Deus. Vai ter um louvor que assim. Mas perto eu quero estar de ti, meu Deus. Desse jeito? 4. Não, deixei aqui. Tem mais, se quiser mais, tem mais. Já que eu deixei aqui para vocês, ó, as 7 declarações de Jesus no livro de João. Eu sou o pão da vida, dei as referências bíblicas. Eu sou a luz do mundo, dei as referências bíblicas. Eu sou a porta das ovelhas, dei as referências bíblicas. Eu sou o bom pastor, das referências bíblicas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando. Ande em amor, ande em comunhão, em nome de Jesus. Amém. Encerra com vocês três aqui. Tem vocês três para cá para ler a conclusão do texto. Pode vir para cá, três. Vocês saírem do DVD. Vocês ficam famosos. Vocês dão audiência aí. Aí que já está com 51 minutos, não por morre. Para ler a introdução. A conclusão. Todas as três aí, a conclusão. Pode ir para perto da outra. Bora lá. Espero que essa aula tenha sido de bênção para a sua vida, de refrigério para a sua alma. Que tenha falado com você, ligando um pouquinho mais para cá. Rosiane se aconchega mais aí. Conclusão. Lidiane vai até o primeiro ponto, Lidiane. Termina com vida eterna. Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aquele que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. A diaconisa Neninha. O nosso Senhor. O nosso Senhor é o pão que veio do céu. Um alimento inextinguível. Inextinguível, né? Inextinguível. É a palavra difícil. Ele nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante. Só por aí. Chega, Rosa. Pode deixar com o Vai, Rosa. É na conclusão. Aqui, você começa por aqui. Está na lição 4? No final da conclusão da lição. Não é aqui, né, Paixão? É a conclusão, tu vai ler da partir daqui. É no final. Porém, ali. Relevante. Cadê o porém? No final já. Porém, na terceira linha do final. Porém, aqui, Paixão. Pronto, tá aí. Tá aí. Glória a Deus. 53 minutos de aula. Porém, os passageiros expiremos, portanto, aos alimentos celestial que proporciona a vida em abundância, eternamente. Shalom. Vou passar aqui para dar um shalom. No 3, shalom. 1, 2, 3. Shalom!